Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre The Killer, o Assassino, filme dirigido por David Fincher, que é adaptado dos quadrinhos de Matt e Luc Jacamon. Esse longa tem distribuição da Netflix, estreou em Veneza, passou pelo Festival de Londres, onde eu assisti na estreia, vai ter um lançamento limitado nos cinemas no final de outubro para depois entrar no streaming no dia 10 de novembro. Eu tinha uma expectativa enorme, coloquei na minha lista de mais aguardados, gosto da carreira do Fincher, tinha curiosidade para saber se a base dos quadrinhos seria toda aproveitada ou se apenas o pano de fundo, a questão em torno do assassino, do seu método de trabalho. O que eu encontrei em The Killer? Um filme que ele tem um foco muito especial para o desenvolvimento do personagem principal, o que engrandece a experiência para o Michael Fassbender, que é um baita ator, só que, no entanto, para minha surpresa, abre mão da ambientação. É um dos trabalhos do Fincher mais orientados para esse desenvolvimento de personagem, na questão character-driven, em que você toma conta do seu método de trabalho, rotina, costumes, que isso faz toda uma diferença para essa base de exploração, para a compreensão da pessoa, compreensão desse assassino também, na medida do possível, só que aí pela seletividade, pela questão que gira em torno da divisão bruta de capítulos, você acaba recebendo muito pouco de cada local que esse assassino explora. Então é legal ter essa jornada character-driven em que você vai saber mais sobre método de trabalho, rotina, exploração de personagem. Poxa, sem dúvida alguma, é ótimo você ter essa orientação para um protagonista muito forte, para um protagonista em que você vai conseguir entender os seus pensamentos na medida do possível, mesmo com uma frieza muito grande. Por outro lado, todo o envolvimento de um cenário que diz respeito a personagens de apoio é não só limitado, mas praticamente nulo. Eu sei que muitas pessoas falaram da Sophie Charlotte, por exemplo, que tá no elenco, mas assim, gente, de todos os personagens do elenco de apoio, tá? De todos os nomes envolvidos, eu acho que a única pessoa, além do Fassbender, que consegue ter um bloco mínimo de interesse, ainda que seja por pouco tempo, é a Tilda Swinton. E aí o Fincher se volta para essa jornada de exploração de um personagem, pegando esse grande ator que é o Michael Fassbender, desenvolvendo os seus pensamentos, toda uma lógica quanto à execução de um plano, sobre as pessoas que ele precisa buscar e as informações que ele precisa coletar. Isso tudo tá nesse pacote que gira em torno do protagonista, nesse pacote especial também, né, para conseguir entender um pouquinho das suas motivações e objetivos. É um bom thriller que tem um bom design sonoro, tem um tema interessante, o som, não só pelo uso das músicas e a aplicação dessas músicas, mas a trilha original do Trent Reznor e do Atticus Ross também, em mais uma parceria com Fincher, gera esse diferencial para essa jornada de adrenalina do protagonista, só que aí, para a execução dos planos, é muito bacana você acompanhar o método de trabalho, a forma como vai ser desenvolvido. Na prática, falta coisa, na prática, falta entrar na ambientação. O Fincher ele tomou uma opção que me surpreendeu muito, que é a do corte abrupto em capítulo. E pensando em um diretor com a história do David Fincher, pensando num diretor que cuida dessa questão da ambientação, vide sua vasta filmografia, a atenção aos detalhes, eu fiquei surpreso aí de uma forma negativa. Eu gostei do foco para o Michael Fassbender. Eu penso que se você leva em conta a HQ, o trabalho desenvolvido, a frieza do assassino e o seu método de trabalho são diferenciais. Agora, você vai passar por diferentes cenários e praticamente vai notar que uma casa sem segurança e um prédio de altíssima segurança, no final das contas, vai dar na mesma coisa. Que existe um objetivo, esse objetivo precisa ser executado de alguma forma e o Fincher vai simplesmente executar isso. A base do personagem principal para HQ, para quem conhece esse trabalho mencionado de The Killer, eu acho que vale a pena. Para thriller, para ambientação, ele é um trabalho que eu considerei até um tanto quanto decepcionante, calibrado ainda assim na qualidade do Michael Fassbender. Um assassino profissional interpretado pelo Fassbender comete um erro e decide enfrentar as pessoas que lhe contrataram em uma caçada internacional que pode ter consequências devastadoras. A jornada do assassino é mais voltada para uma coleção de registros do cotidiano, memórias, histórias, coisas que ele partilha
o uso das canções e a aplicação dessas canções tem uma interação com o próprio texto desenvolvido. E aí nós começamos a mergulhar nas especificidades daquele homem. Por que que ele atua daquele jeito? A frieza que ele tem, os relacionamentos, se é que ele tem relacionamentos, se ele consegue se relacionar levando em conta o seu trabalho, o seu método, como ele busca cumprir o objetivo, como ele busca o seu alvo. Uma coisa interessante dos quadrinhos é o estudo da situação que envolve o personagem, como a solidão gera costumes e esse isolamento atinge a percepção sobre outras pessoas. O Fincher busca aproveitar isso com as regras de trabalho, buscando um impacto permanente durante toda a narrativa. A trilha original ela é bem interessante porque vai ter a batida do relógio na questão da precisão de que você não pode errar. E toda a introdução de The Killer, ela me surpreendeu não só pela montagem e disposição dos créditos iniciais já, de uma maneira que o Fincher faz, que é bem diferente, mas me surpreendeu pelo modo de que você não vai ter um diálogo expositivo direto, você vai estar acompanhando os pensamentos do assassino. Você vai acompanhar um homem que ele tem contradições evidentes, só que ele não nota essas contradições porque ele já tem toda uma lógica muito específica de trabalho e essa lógica de trabalho ele não consegue separar. Com isso, a frieza do assassino é um diferencial e isso marca também passagens brutais durante a exibição de O Assassino. O Fincher ele vai lidar com essas regrinhas. Essas regras elas são importantes para a jornada pessoal na abordagem character-driven. Para a ambientação, e aí eu preciso reforçar, para o mundo, para a consequência, isso não tem peso algum, é praticamente nulo. Existe para o Fincher uma visão cíclica sobre acontecimentos e quando esse longa foi anunciado, pegando como base o trabalho da HQ, que eu não conhecia e fui buscar por causa do filme justamente, eu até imaginei alguma adaptação do tipo que o Melville fez com o Samurai, que é um filme que eu adoro com Alain Delon, em que você passaria a questionar também o emocional, a relação do personagem principal com outras pessoas, levando em conta o seu método de trabalho. Mas não, o Fincher ele tem essa obsessão pelo personagem do Fassbender e ele quer explicar o método de trabalho a partir de voiceovers que ali para o espectador geram os pensamentos, né? Toda a sua lógica do dia a dia. O que realmente me incomodou muito nesse filme é a falta da consequência para as ações do assassino. Esse assassino ele vai fazer exatamente as mesmas coisas em diferentes locais do mundo e o impacto ele é nulo. Não interessa, como eu disse, se é uma casa sem segurança ou se é um edifício de altíssima tecnologia. Tem um objetivo, esse objetivo precisa ser cumprido de algum modo e o assassino vai superar todos os empecilhos. A consequência é uma consequência muito mais moral do que prática. Tem até uma passagem de The Killer que eu imaginei uma relação direta com um jogo de videogame em que você precisa pegar uma arma, essa arma ela pode te trazer vantagem ou desvantagem e aí depois executar o teu plano. Para fuga, né, para saída de uma situação arriscada, embaraçosa, o Fincher ele decide até omitir isso para não gerar problemas mais fortes, tendo em vista só a abordagem do personagem principal. Tirando a Tilda Swinton, todos os outros personagens de apoio têm impacto mínimo, seja para um bloco de diálogo, seja apenas para uma ação. Foi um dos raros casos da filmografia do Fincher que eu não vi essa preocupação do diretor com a ambientação, apesar de destacar a parte técnica, o envolvimento da trilha sonora, como eu gostei da montagem, da introdução. Eu mencionei a disposição dos créditos, mas o assassino fala da paciência, de que você tem que ter um método de trabalho para conseguir seu objetivo, e isso é aplicado no filme. Então The Killer se torna muito fechado para essa experiência de um personagem, muito bem interpretado pelo Fassbender, que consegue tirar dessa frieza uma vantagem em diferentes situações, mas para David Fincher, e eu adoro o diretor, eu confesso que eu esperava um pouco mais. Para The Killer, nota 7. Até eu acho que por isso a Netflix não deu tanta visibilidade quanto comparado a outros títulos dessa temporada, como o Maestro, que está fazendo um circuito muito maior e tem um alcance muito maior de festivais. Penso que vai ser uma boa opção de catálogo, penso que vai ser uma boa opção depois para o circuito limitado nos cinemas. É Fincher, se você tiver a oportunidade de ver no cinema, tenho certeza aí que não vai se arrepender, é um grande diretor. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!